Eu vou trazer esse vídeo do canal Dev Terapia, Fernando Ferreira. Eu já tinha visto alguns outros vídeos do canal dele. Vocês podem ver que ele é um cabeludo da tecnologia. É um assunto muito legal. É mais sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho. E é legal ver desenvolvedores falando sobre isso, porque eu sinto que as opiniões que eu tenho aqui, elas não estão sozinhas, mas elas não são muito populares entre os desenvolvedores, principalmente youtubers e que vocês vão ver na internet. Eles tendem a não falar muito nos termos que o amigo do Dev Terapia tá falando aqui e eu gostei, tá? Então vamos fazer um react ao vídeo dele. Tem um tipo de dev que certamente vai rodar com a IA, que é o dev puxador de card. O que esse dev costuma fazer? Ele trata as entregas como se fosse um fast food. Então ele olha no backlog, ele puxa o card da tarefa, executa a tarefa e entrega. E puxa o próximo. E aí ele tornou o desenvolvimento algo totalmente operacional. E aí qual que é o risco, né? Se você não está envolvido com nada de produto, de negócio, de entrega, de cliente, o risco de um LLM, que é só um autocomplete tunado, substituir o seu trabalho com base no contexto dos cards que você puxa, é bem alto. Então, quando perguntam, existe a chance de algum LLM substituir os programadores? A chance é do programador puxador de card. Quanto mais operacional for o seu trabalho, maior a chance. E aí isso é uma tendência visando o lucro, obviamente, porque eu na metalúrgica, eu vi soldador, que fazia muito bem a solda, ser substituído por um robô que fazia a mesma solda. E vi alguns soldadores que entendiam do processo da escolha de material, da escolha de fornecedores de solda, de todo o ecossistema envolvido ficarem para controlar esses robôs. Então, quanto mais operacional você estiver levando a programação, maior a chance. Muito legal. Coisas pra gente falar aqui agora. Primeiro aqui, que o menino Fernando, né? Isso. O menino Fernando, ele é soldador, tá? Então, por favor, Fernando, dê umas dicas pro menino soldador, que a gente fez o react aqui há um tempo atrás, que foi um react bem legal do canal até. Mas assim, muito bom, ele já começa bem, assim, eu gosto que ele começou o vídeo no ponto principal. Ele não ficou que nem eu, enrolando e falando de várias outras coisas. Ele já começou assim, olha, se o seu trabalho é só fazer código, né? Botar uma linha de código, fechar uma tarefa, provavelmente o seu emprego vai sumir. E é uma análise simples, mas ela é uma análise muito boa. Porque assim, eu vou tentar falar isso de uma outra maneira que eu acho que está correta e é uma coisa que veio na minha cabeça quando eu estava pensando sobre isso. Se o seu chefe chega para você e diz, você precisa começar a usar a IA no seu emprego. Se você cria essa arte, se você cria esse texto, se você cria esse código, você tinha que estar usando IA para criar isso aí. Isso vai deixar você mais produtivo, você tem que usar a ferramenta. Se isso está acontecendo com você e você está usando a ferramenta de IA o tempo inteiro, isso quer dizer que o seu emprego vai ser cortado. Isso quer dizer que o seu emprego vai acabar. Porque não precisa ser você. E daí vocês podem até dizer, mas vai ficar ruim, o resultado não vai ser bom. Isso meio que não importa para o mercado de trabalho. Se pode ser uma pessoa que está só dizendo para a IA, gospe isso, coloca lá no lugar, ou a IA já coloca automaticamente, gospe essa outra coisa, mais esse pedacinho aqui, pum, tarefa está pronta. O seu emprego vai rodar. Isso é uma constatação óbvia, assim. Então, infelizmente, eu falo isso porque muitas pessoas que chegam aqui no canal estão relatando exatamente isso. Minha empresa está dizendo que é para usar a IA o tempo inteiro com todas essas coisas. Talvez o teu chefe até não saiba disso. Mas quando se perceber que essas ferramentas substituem exatamente o trabalho de vocês, vão começar a pensar, nossa, mas tem muito dinheiro, hein, pessoal? Será que a gente precisa de um sênior que faz isso? Se essa ferramenta aqui, se o chefe deixa o chefe quieto com o ChatGPT, ele diz, eu fiz o trabalho todo do cara aqui sem fazer nada. E esse é o grande perigo. Então eu concordo muito com o que o Fernando está falando aqui e é uma constatação que a gente está vendo. Vamos ver para onde ele vai desenvolver isso, porque existe uma questão do que individualmente a gente pode fazer. Talvez eu vou me envolver mais no trabalho. Talvez eu vou me desenvolver mais pessoalmente e tal. Mas também tem uma reflexão mais sistêmica sobre isso, né? Que talvez a gente possa trazer.
Sempre que perguntam isso para mim, a regra é: tá operacional? Há chance de ser automatizado. Mas você entende aí de todo o ecossistema, você entende da cadeia produtiva até cliente, instalação em cliente, você sabe desse tipo de coisa? Chance de você ficar mais alta, mas não é garantida. E aí, outro ponto. A gente hoje vive esse boom, esse hype, um monte de pseudo-especialista de IA falando um monte de coisa. E aí muita empresa compra o papo. Muita empresa tem posições de diretoria, de gestão, que não entendem nada. Então você fala, poxa, IA, o cara nunca fez, sei lá, uma regressãozinha ali, então não entende. E aí o cara compra isso, e aí qual que é o movimento que eu tenho observado? Muita empresa, ela tem agora o setor de IA, é uma repartição separada que cuida da implementação de IA dentro da empresa. E esses caras, eles são aí os evangelistas, né, da IA, e eles vão fazer o quê? Eles vão empurrar de tudo quanto é jeito o uso da IA para os devs, porque alguém cochichou que isso vai aumentar magicamente a produtividade. E isso vai acontecer, está acontecendo. Então, você desenvolvedor que vai entrar numa empresa, vão começar a te empurrar a ferramenta de IA e falar, usa isso aqui para tudo, cara. Por quê? Porque essa galera precisa de inventar, criar, gerar de alguma forma números de código, de produtividade, colocar no PowerPoint e mostrar para a diretora achar que está economizando. Então, IA vai matar todo mundo? Não, mas vai matar uma galera que operacionalizou o rolê. Então, se você é dev não, eu puxo o card e aí eu resolvo e entrego o card e eu nem sei para que produto que isso está indo, eu nem sei quem é o cliente. Poxa, mas quem não interessa, eu faço o código. Cara, a chance de vir um autocomplete e te arrastar é bem alta. Não, e olha só que maneiro, porque isso aqui é o que a gente sempre descreve como a alienação do trabalho, no Marx, né? O Charlie Chaplin, em tempos modernos. Passa um negocinho que tu nem sabe o que é, tu aperta a pecinha. Passa a mesma coisa, tu aperta a pecinha. Se tu tiver que fazer qualquer parte do processo, outra, tu meio que não consegue. E eu já falei sobre isso, toda vez que eu falo sobre IA, trabalho mais automação, né, automatização e trabalho, a gente fala um pouco sobre isso. Se a gente conseguir tirar essa parte de entender o processo, que é humana e tal da coisa, para alienar o trabalhador mais, o trabalhador é substituível. O trabalhador pode ser substituído por um outro que tem menos qualificação, ou seja, é mais barato, ou até pode ser supervisionado, né? Pode ser uma pessoa que entende supervisionando apenas, ou supervisionando a IA. E isso aqui é o que eu acho interessante também ele falar que o setor de IA é uma coisa que cresce, tem que mostrar resultado. Isso é verdade também. Eu não tinha me ligado. Eu geralmente falo que as empresas de IA têm muito benefício de que a gente adote e elas mostrem que isso tem mais produtividade. Mas faz sentido que tu pode botar um gerenciamento ali, né? Um gerente, que o objetivo é o quê? Fazer essas ferramentas de IA se espalharem pela empresa e mostrar serviço, né? Só que o mostrar serviço é o quê? Mostrar que tá produzindo mais ou que tá produzindo o mesmo com menos, né? E geralmente isso é a mesma coisa, né, pessoal? Porque é aquela coisa, você é uma empresa de software e você tem N clientes. Se você começar a produzir 10 vezes mais, você não vai conseguir 10 vezes clientes de uma hora para outra. É muito difícil, tá? Em alguns mercados talvez fizesse sentido aparecer 10 vezes clientes quando aumenta 10 vezes a produção. Mas aqui eu acho que não. Então, na realidade, o que vai acontecer é o mesmo serviço ou um pouco mais de serviço com menos pessoas. Isso é o que é a tendência, pelo menos no curto prazo. O público que eu conheço aqui, agora o canal aqui tá grande não, né? Tem uma galera mais crítica, então aqui acho que não vai acertar esse tipo de dev, né? Mas desde 2020 que eu venho acompanhando melhor as contratações, a crise sanitária, ela formou uma escassez de desenvolvedor, porque todo mundo estava digitalizando, então faltou dev, né? E aquela, eu digo com segurança, foi a melhor hora de qualquer um entrar no mercado. Vai ficar cada ano mais difícil. Então naquela hora, qualquer bootcamp servia, cara. Eu sei fazer umas classes aqui em Java. Tá contratado. É júnior aí, ó. E aí faz seu código. Eu sei aprendi a fazer um crudezinho em C#. Tá contratado, cara. E aí o que aconteceu? Essa galera,
A que não, fui contratado, que oportunidade legal, agora sim eu vou estudar para mais. A galera que ficou nisso conseguiu se manter por um bom tempo, aí se manteve bem. E aí vieram alguns layoffs, estourou a bolha da IA, começou a IA para todo lado, e agora a gente vem voltando a ser o que era antes, né? Mas esse dev aqui, ele programa no quê? Cara, esse dev programa em qualquer coisa, ele é programador. Então ficou quem? Quem tem direito de paradigma de programação. Então, é Java, é C++, é Python, tanto faz. Então vai ficar o cara mais generalista e que seja especialista em alguma coisa também. Acho engraçado isso porque eu sempre fui acostumado no que você programa, no que botarem na minha frente, né? Eu sempre falo pra vocês, tem um vídeo aqui sobre faculdade que eu acho que é muito bom, que eu falo sobre a minha experiência na faculdade e tal. No início, né, quando eu tava começando a aprender, parecia que aprender uma nova tecnologia ia ser o fim do mundo, assim, eu quero dizer, precisa ser a coisa que eu vou ser especialista pro resto da vida, eu preciso entender, porque vai que eu aprendo a tecnologia errada. E depois de um tempo eu comecei a aprender, não, na realidade eu vou programar em 20 linguagens de programação diferentes todo dia, porque cada produtinho vai ter uma coisa específica, eu preciso saber milhões de padrões e vamos tacar a ficha, né? E realmente parece que é mais recente desse período que a gente teve uma certa valorização demasiada na carreira, que foi a pandemia ali, que a gente podia escolher, né? Não, esse cargo aqui é a linguagem que eu programo. Deve ter gente ainda que programa em uma ou outra só, mas nunca foi minha experiência, sempre foi o que tiver na frente aí, nós está programando. Não adianta só ser especialista em alguma coisa e não ser generalista. É o cara que, eu sei muito bem fazer cirurgia de coração, mas eu não sei manusear o bisturi para cortar o cara, preciso que alguém corte para mim, né? E dito isso, a dica que eu posso dar para alguém não ser substituído por IA, e fica tranquilo que eu não vou vender meu curso aqui, tá? Eu não tenho. Estude fundamentos de computação que nunca vai envelhecer. Estude matemática, é bom também. Por quê? Por que eu falo para você estudar matemática? Porque hoje em dia a gente abre o LinkedIn e tromba um monte de especialista em IA, e os caras, eles talvez nem leram um paper, de Transformers. Então, você pode usar IA no seu software, você pode pegar modelo open source. Então, antes de sair se perguntando, esse negócio aqui vai tirar meu trabalho, pega um paper, vai ler, tem o DeepSeek, tem um monte de open source. Eu concordo bastante com o negócio dos fundamentos e vou recomendar de novo na edição, eu vou botar e eu vou linkar no final desse vídeo editado no canal, sempre ficam umas recomendações de vídeo. O vídeo que eu falo sobre a minha experiência na faculdade, tá? Esse vídeo, acho que é de 2023 que eu tava falando, faz bastante tempo, tá? Vocês vão ver que o canal tá um pouco estranho, tá diferente aqui. Não tinha tanta coisa de IA tão assim, a programação foi substituída e tal. E eu fico repetindo várias vezes, eu gostei muito de fazer a faculdade do jeito que eu fiz, ciência da computação, porque eu não senti que ela estava me preparando para o mercado de trabalho, a federal aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive isso era uma briga lá dentro. Muitos alunos diziam, eu quero aprender Java, eu quero aprender PHP, eu quero aprender MySQL, sabe? Eu quero aprender SOAP, quero aprender XML para Web Services, quero aprender Ajax, eu quero aprender JavaScript, não sei o quê. E o curso não tinha nada disso. A gente aprendeu C no primeiro semestre para algoritmos de programação, aprendemos Scheme, que hoje se chama Racket, que é uma linguagem funcional. E claro, tem umas coisas mais mercadológicas, teve uma cadeira lá que a gente chegou no Java, mas muita teoria. E eu gostava disso, que nem eu gostava dessas coisas que ele tava falando, vamos ver a matemática, vamos ver como é que isso se aplica. E eu notei que realmente eu tive que estudar todas essas coisas para o mercado de trabalho por fora, em algumas bolsas que eu fiz, daí depois entrando como estágio, aprendendo em casa, fazendo os próprios projetos. Tá, eu tive que aprender sozinho essas coisas. Mas essas coisas que eu aprendi da faculdade, às vezes eu falo com o desenvolvedor de fora do Brasil. Às vezes eu falo com desenvolvedores aqui do Brasil, que são gente que tá fazendo umas coisas muito foda e de empresas enormes, e daí as pessoas não sabem, por exemplo, ver a complexidade do algoritmo. Elas não sabem, por exemplo, se eu fizer desse jeito aqui, pode botar num grafo. Se a gente tiver que fazer esse algoritmo aqui, não vai dar tempo nunca. E daí sai aquelas coisas do tipo, vamos botar
mais computadores, e daí a gente tem que pensar, olha, nessa arquitetura do jeito que tá, não escala botar mais computadores. Aí vem, vamos botar um Kubernetes que faz não sei o que, tipo, não vai funcionar porque tem esse problema aqui. E eu notei que eu e algumas das pessoas que estudaram comigo, ou profissionais parecidos que estudaram no Brasil, que tem uma faculdade de computação muito boas, conseguiam ter essa visão. Tá? E daí eu percebi que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não consegue absorver direito esse profissional. Essas pessoas vão trabalhar no Google, vão trabalhar na Amazon, Microsoft, lá fora, nas Big Techs. Raramente vão estar trabalhando numa dessas coisas pesadonas de IA, matemática, milhões de usuários. Todas essas coisas vão estar trabalhando aqui no Brasil, sabe? Mas, né, que nem ele tá dizendo, hoje tu ser a pessoa que consegue ver um problema e pensar na solução e dizer, não, isso seria escrito dessa maneira mais ou menos, a gente poderia linkar esses sistemas para fazer isso, é muito melhor do que tu saber uma linguagem de programação, é muito melhor do que tu saber fazer o trabalho do dev que arrasta os cards lá, que nem ele disse. Então, com certeza isso, assim. E aprender... Para usar as IAs, eu acho que não precisa ler os papers da IA, mas não é bem isso que eu acho que o Fernando está dizendo, é que talvez, para dizer que você é um especialista em IA, que você estuda IA, talvez fosse legal aprender a matemática e entender vários dos aspectos mais baixo nível. Eu acho que é isso que ele está dizendo e eu concordo. Tem um livrinho, isso eu vou recomendar, tem um livrinho, cara, que eu ainda não terminei de ler, mas é um livrinho sobre construir LLMs. Então aqui ele vai explicar basicamente tudo sobre token, sobre como armazenar, a libtransformers, os cálculos ele vai mostrar por cima, se você se interessar tem como você ir atrás. Então antes de ficar com essa dúvida, mas o que será do futuro? Antes de ficar com essa ansiedade que você abre o LinkedIn e um monte de gente fala não porque acabou e agora eu instalei o Gemini tanto, e aí, sabe, o cara tira uma conclusão de uma instalação e testei durante uma semana. O erro é abrir o LinkedIn que não seja na página do canal Tecnologia e Classe. Qualquer outro lugar, o LinkedIn é tóxico. Sei lá, dá uma olhada em critério científico para validar coisas, você olha pro discurso de um cara desse e fala, cara, pelo amor de Deus, né? Mas estudem. Eu tenho integrado IA, eu tenho uma máquina razoavelmente boa e eu tenho rodado alguns modelos aqui, isso sem fazer fine tuning, né? Eu tenho rodado alguns modelos e, tá me ajudando. Então antes de sair achando que é terra arrasada, que está tudo perdido, eu acredito que não seja o caso de vocês, mas avaliem se você é um puxador de card e avaliem também no que vocês podem melhorar, estudar, porque agora tem uma ferramenta open source gigante nas mãos, né? Então, sei lá, você vai implementar um chatbot, coloca uma LLM. Você pode rodar esse local, sua máquina. Tem uma instância AWS lá. Você roda. Então, pense um pouco e, cara, não entre em desespero, velho. Não entre em desespero. Eu recebo muita gente que já tá tipo, cara, não vale a pena. Acabou o desenvolvimento, porque agora a LLM vai fazer tudo. Assim, eu vim de uma geração um pouquinho mais passada, né? Não sou tão velho, mas eu trabalhei também com gente bem mais experiente e o fluxo de trabalho era outro, cara. Tipo, não tinha back-end, front-end. Não, mano, você é desenvolvedor, tá ligado? E assim, BO atrás de BO. Mas construiu meio com uma casca grossa, então, poxa, precisa fazer uma tela de não sei o que. Mano, a gente faz, velho. Eu gosto? Não, mas faz. Tem que mexer na SQL. Muito recentemente, a gente tem uma equipe de design que tem feito designs e a gente implementa os designs e tem sido muito bom. Eu odeio fazer tela, eu odeio arte, eu odeio gráficos. Quero ficar no meu terminal. Queria dizer que o Rodrigo Medeiros disse que maratonou todo o canal em 2 semanas. Você é foda, em achievement, ó. Te dei o achievement aqui, ó. Joguei ali, não vou editar isso no vídeo. Eu ia dizer, eu vou editar. Tem coisa, sei lá, em MATLAB. Não, dá isso. Deixa eu ver. Estudei paradigma de programação, então, se vier funcional, orientado a objeto, imperativo, a gente lê aí e faz. Então, o núcleo do desenvolvedor é isso. É o cara que ele não está preso à linguagem, não está preso a framework. Porque trocou o framework. Não. Cara, você é um buscador de soluções. Então, não operacionalize isso. Não torne a entrega um fast food. Que aí você vai estar salvo, né? A programação, ela não é o fim. Ela é um meio. Ela é um meio para construir algum produto, como o pessoal gosta de falar no corporativo, né? Gerar valor. Mas ela é um meio para resolver algum problema, um problema da sociedade, um problema seu, um problema de alguém.
Se o fim da programação não for resolver alguma coisa, talvez o código não sirva para nada. Eu gosto que esse aqui tá virando o vídeo mais coach de todos do canal Teclas, e é porque tem dois cabeludo comunista programador conversando. Mas ele tá certo, tá ligado? Eu já falei em alguns momentos aqui, o que vocês têm que buscar quando vocês vão escrever um código é a solução do problema, né? Então é aquela... O péssimo profissional é aquele que não consegue ouvir dos seus usuários, falar com os usuários, pegar os requisitos, não consegue receber o feedback, tudo é uma coisa de não dá pra fazer, não dá não sei o quê. Isso acaba sendo um profissional muito ruim, né? O melhor profissional é o que nem pensa em si como o codificador. Pensa como assim, como é que a gente vai resolver esse problema, só que tu tem que entender o suficiente da tecnologia para saber, ok, mas isso tem que ser operacionalizado por meio de linguagem de programação, desses sistemas, disso aqui e tal. Isso que eu acho que é interessante. E pensar também, não só em solucionar o problema, tipo, aqui tá pronto, tá entregue, mas tipo, isso é uma boa solução, isso no futuro vai me dar problema, como é que, sabe, isso... Esse é o bom profissional, né? Que nem eu disse, é engraçado, né, que a gente esteja aqui dois cabeludos programadores quase parecendo um coach de programação, mas enfim, pode crer que isso é meio que verdade. Eu tô querendo que vocês arranjem emprego também. Então, não podemos tratar aí a programação como o dev é só o programa, não. O dev é o cara que ele tem que pensar no ecossistema inteiro. Então, vamos pegar essa reflexão e vamos não se preocupar com o futuro, vejam as ferramentas e as usem. Assim como surgiu o Excel, o pessoal falou, vai matar contador está aí até hoje. Então, vamos antes de desesperar, cara. Mas isso é porque o governo inventa sistemas cada vez mais complicados para te cobrar impostos. Tá, e assim, eu vou fazer um contraponto para ele, para só não concordar com tudo. Eu acho que, só que tem uma contradição no cerne aí do que a gente tá tentando fazer, tá? Pra me salvar individualmente o meu emprego, ele tá completamente certo. Que nem eu disse, eu quero que vocês consigam emprego, tá? Eu quero que vocês consigam fazer funcionar pra vocês. Porém, eu acho que a tendência do mercado de trabalho é, inclusive, não valorizar tanto esses profissionais que ficam se metendo nessas coisas todas. Ela vai avaliar bem e metrificar e conseguir enxergar o profissional que conseguir transformar a sua profissão nesse jogralzinho de levar um cara para o outro lado, de fazer a tarefa, de fazer exatamente o que é pedido. Porque essa pessoa vai se adaptar bem a essas ferramentas, essa pessoa vai aparecer bem nos relatórios, essa pessoa vai conseguir otimizar bem o que a empresa precisa, e as pessoas que estão enchendo o saco, que dizem, não vamos usar essa tecnologia aqui, vamos fazer desse jeito, vamos mudar tudo, essas pessoas no curto prazo provavelmente não vão ficar muito bem na empresa. Então eu entendo isso e eu sinto que esse tipo de programador é muito valioso nas empresas de pequeno, médio porte também. Essa pessoa que é muito foda, que entende tudo, ou vai ter um ou dois numa das empresas grandes, ou algumas equipes assim. Só que eu sinto que a tendência é tentar proletarizar o dev. É tentar diminuir ao máximo possível essa coisa diferente que tu vai poder fazer, essas coisas que tu vai poder explorar, exatamente pra gente conseguir colocar numa caixinha, colocar no relatório e substituir por ferramentas. Eu acho que é isso. Eu sei que é um pouco triste falar desse jeito, mas é o que eu acho. Respira, entenda o que é a ferramenta e aí sim tire suas conclusões. E aliás, não vá nem por mim, nem por ninguém. Pare, pense, anote, faça o que for, tire suas conclusões, cara. É o melhor que você tem a fazer em qualquer cenário é tirar suas conclusões. Mas sei lá, o Fernando, cara, não interessa o que eu falei. Pegue o que eu falei, faça os seus recortes e tome as suas iniciativas de criticar e pensar, falando, não, talvez o Fernando falou besteira aqui, ó. E vá, veja o que os outros caras fez. E é isso, pessoal. É um vídeo mais curto. Eu estudo bastante, eu fiz ciência de dados e tal, mas eu ainda não, nesse mar de lama que tá, eu não me sinto à vontade para falar, né? E eu também não acho que eu tenho conhecimento suficiente para falar. Então, eu estudei razoavelmente, mas ainda não me acho o suficiente para falar. Esse é um problema, tá? Porque assim, eu entendo, mas muita gente que tem menos conhecimento às vezes tá falando, tá? É um dos motivos porque eu não me sinto tão mal de às vezes falar umas merda aqui, de às vezes vir e dissertar sobre assuntos que eu não totalmente entendo, porque às vezes tem pessoas muito pior que estão ocupando esse espaço, tá? Então o melhor que a gente pode fazer é tentar levar as pessoas no caminho certo, tentar não falar nenhuma grande mentira, dar boas referências para as pessoas, tá? Então incentivando o Fernando aí a falar mais.
Eu posso falar de outras coisas. Eu sou dev, faço, sei lá, eu programo em Assembly para 8085, mas isso ainda estou maturando e eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Acho que a gente tem que, sei lá, pega um livro, pega esse livrinho que eu indiquei, lê, aplica, lá você consegue. O autor fez até um canal aqui no YouTube para colocar os passo a passo. Mas faça isso, entenda a ferramenta antes de achar que vai te matar. Abraço. Mas eu entendi, Fernando. E a ferramenta está dizendo, vou te matar, ela tá com uma arma apontada pra minha cara. Ah, peraí, ela não soube dizer quantas letras tem no morango. Eu estou salvo por enquanto. Não, mas eu gostei bastante. Uma outra coisa que eu pensei também, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem alguns caminhos também para o nosso desenvolvimento aqui. O que eu fico pensando, tá? Primeiro que tem esse vídeo de conselhos de carreira dele aqui, também é bem bom. Recomendo. Recomendo o canal do Fernando. Uma coisa que pode acontecer é que, assim, ó, se a gente não conseguir ter um bom desenvolvimento tecnológico industrial no Brasil, se a gente virar um grande fazendão aqui e talvez um grande fazendão de pessoas pouco qualificadas para usarem ferramentas de IA para fazer os serviços aqui, a gente acabar sendo farmado por essas empresas de IA dos Estados Unidos, porque elas vão ficar vendendo ferramentas para nós como indivíduos e para as empresas realizarem seu trabalho com mão de obra pouco qualificada aqui. Se isso vier a acontecer, não vai ter espaço dentro do Brasil na economia mundial para ser esse lugar onde tem profissionais que nem o Fernando tá sugerindo, que são os que entendem dessas coisas, que estudam e fazem essas soluções. Vai ter pouco espaço para isso. Então, parte de criar esses empregos melhores e esses espaços para a gente desenvolver mais tecnologicamente passa por desenvolver o país também. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Então, eu só queria complementar também. Espero que o Fernando curta o React aqui. Eu acho o canal dele bem maneiro. Tem vários vídeos legais, tem alguns vídeos mais técnicos, eu gosto bastante, tá? E agradeço pelo conteúdo. Mas é isso aí, pessoal.